Começa agora o podcast Papo à Vista. Sempre trazendo histórias inspiradoras para você. Bom, pessoal, começando mais um podcast Papo à Vista, o programa de podcast da Rentalize Securitizadora. A gente transforma a venda a prazo em dinheiro à vista. Por isso, Elvio, o nome Papo à Vista. E vocês já devem ter visto, quem nos acompanha pelo YouTube ou está aí nos escutando através da sua plataforma de podcast preferida, que hoje eu estou com Elvio. Elvio, que é proprietário do Empório Serra Grande. Elvio, se apresenta pra gente, por favor. Ei, Júlio, tudo bem? Bom, a gente tem uma loja de cervejas especiais, né? Essa história começou um tempinho, já faz 28 anos. Uau! A gente era para comemorar esse ano, né, com uma festa, tudo, mas em função de todas as situações. Começamos com uma loja normal de cervejas, o que a gente chamava naquela época de distribuidora de bebidas, né? E aí, nos últimos 10 anos, nós nos especializamos na parte de cervejas especiais. Foi quando a gente conseguiu fazer um salto, né, no nosso negócio, porque a nossa ideia era de uma loja tradicional, uma coisa meio engessada. E nós vimos que isso não ia sobreviver ao mercado, né? Naquela época, os supermercados já começavam a usar a cerveja como moeda de atração para o consumidor, promoções no final de semana. Como a gente nunca tinha o poder de compra de um grande mercado, a gente falou, bom, a gente precisa se especializar em alguma coisa. E aí a ideia foi entrar nesse mundo de cervejas especiais, que a gente não conhecia nada. A gente trabalhava 18 anos com cerveja sem saber o que era cerveja. Mas quem foi que levou o mercado a esse amadurecimento? Foi o Serra Grande que trouxe esse amadurecimento ou foi o mercado que trouxe o Serra Grande para essa questão mais da... Não é moda, digamos assim, mas para essa onda das cervejas especiais? Então, na verdade, a gente começou o processo aqui. Nós tivemos um pouco de sorte também, porque esse processo estava começando no Brasil na mesma época, né? Então, nós tínhamos pouquíssimos bares no Brasil que já eram especializados. Então, quando a gente se despertou para esse mercado, o mercado também estava surgindo no Brasil, né? E aí eu fui para São Paulo, para um bar lá chamado Empório Alto de Pinheiros. Que é demais. A meca, eu conheço. EAP. EAP. É a meca da cerveja no Brasil. Na época o EAP tinha só 6 torneiras de chopp. E vocês têm quantas hoje? Hoje nós temos 25 e o EAP tem 43. Caramba, você vê como que é o índice, né? O indicador. O indicador. Não, quantas torneiras de chopp tem o seu estabelecimento? É um indicador de qualitativo mesmo. E aí, quando eu entrei no EAP, eu falei, cara, eu quero um negócio desse lá em Cuiabá, óbvio, proporcionalizando os dois mercados, né? Eu falei, eu quero criar um negócio desse lá. E vim com isso na cabeça. Eu falei, eu quero ter um mini EAP em Cuiabá. E todo mundo me chamou de louco, né? Falei, cara, não tem como. O EAP é o EAP, tá em São Paulo, tá em Pinheiros, pô, tá no coração do PIB do Brasil. Você não vai conseguir fazer isso em Cuiabá. Mas a gente que é empreendedor, a gente não escuta muito, né? Coloca no coração, falou, vamos embora, e vamos embora. Em 2011, a gente abriu a segunda unidade da Serra Grande, a gente tinha ali na Moradouro, e fomos para a Praça Popular, porque a gente precisava de visibilidade, né? Então, nada melhor do que naquela época a praça estava bombando, era a região mais forte. Ainda é, né? Hoje até que não, eu acho que dissipou um pouco. Deu uma pulverizada. Acho que a própria cidade descentralizou essa questão de ficar concentrado só numa área, né? Mas naquela época era a Praça Popular, né? O centro gastronômico de Cuiabá. E aí nós fomos para lá e falou, bom, temos que plantar nossa bandeira aqui. E foi assim, foi loucura mesmo, porque no início, o preço médio das cervejas nossas naquela época, porque a gente não trabalha com nenhuma comercial, não existia louvada, não existia nenhuma artesanal aqui em Mato Grosso que pudesse ter uma cerveja um pouco mais competitiva. Sei. Então o preço médio de cerveja de long neck era 12, 13 naquela época, né? Então naquela época que o dólar custava 2 para 1. E a gente trabalhava com 400 rótulos de cerveja artesanal. Muita coisa importada. Muita coisa importada, era 60% do portfólio importado. E quando a gente abriu, foi um baque, assim, porque todo mundo falou, pô, que legal, tudo. E só que nos 3 primeiros meses a gente falou, cara, se a gente continuar assim, a gente vai quebrar. Então me conta um pouco sobre essa experiência específica. Porque a gente fez Praça Popular, foi o que pra você? Cara, lá foi o aprendizado. Tá. Foi meu aprendizado. Porque lá, assim, a gente entrou lá com uma expectativa, fizemos um plano de negócio, falou, bom, aqui nós vamos faturar bem e tal. E quando for pra realidade, a coisa foi completamente diferente. Até pela nossa imaturidade mesmo naquele momento. Às vezes você acerta, às vezes você aprende. A gente criou uma expectativa muito grande. Não tinha público, né? E aí nós rapidamente identificamos isso e falou, bom, a gente precisa formar público. E aí a gente começou uma coisa plantar uma sementinha ali que toda segunda-feira
a gente fazia uma degustação de cervejas especiais. Investir em conhecimento, né? Então era um mini curso, Sim. então a gente trazia a galera, cobrava um valor bem simbólico, na época era R$50, o cara degustava 6 rótulos. Então todas as segunda-feiras, se tivesse 3, ou tivesse 20, ou tivesse 25, a gente tava lá fazendo. E isso foi o que deu o boom, porque a gente foi formando público, a galera que toma cerveja artesanal, você é um consumidor disso, você sabe que você não volta atrás, você começa a beber a cerveja, você tá sempre procurando aquele lúpulo, aquele malte, aquela coisa. E aí a galera começou, aí o negócio começou a tomar corpo. Depois de um ano a gente já estava equilibrando as contas, já estava pagando as contas lá na praça. Falou, bom, tá bom, agora já saímos da UTI, vamos agora ver onde nós podemos crescer, né? Saímos do respirador. Saímos do respirador, vamos ver o que a gente pode crescer. A gente tinha algumas limitações lá, porque a gente não conseguia montar cozinha, o espaço era muito pequeno. Então, na época, também a gente investiu em outra coisa que era muito diferente aqui em Cuiabá, que era frios, queijos, embutidos especiais. A gente chegou numa época de ser uma cervejaria, né? Mas era o lugar que você mais encontrava queijos diferentes em Cuiabá. A gente conseguia ter mais variedades que Big Lar, que... Sem querer, você acabou tendo que ser a gente falou, bom vamos nisso. especializar na parte de frios, que é o que a gente pode servir junto com cerveja. Há uma harmonização aí tranquila, o pessoal gosta. E aí, pegou. Ficamos lá 4 anos, né? E ficamos até 2015 lá, e foi quando a gente olhou para a Morada do Ouro e falou, bom, vamos voltar para casa? A gente já cumpriu nossa missão, né? A gente cumpriu nossa missão. Naquela época eu não trabalhava com chopp, a gente tinha uma chopeira na loja, então a gente vendia um barril por semana, no máximo, era mais garrafas mesmo. E aí falou, bom, nossa missão está cumprida, eu era distribuidor, representante de diversas importadoras aqui, falei, bom, agora eu vou vender para os bares, né? Falei, tiro o meu time de campo, da parte de PDV, de atender diretamente o consumidor, e vou fazer o trabalho de distribuição, fomentar. E foi isso que aconteceu. Só que aí veio a crise, né? Veio aquela grande crise econômica. Muitos bares capengaram naquela época, importadores não seguraram, o dólar começou. Então, todo o meu planejamento também foi por água abaixo, porque o que aconteceu? Não dava mais para as pessoas se manterem. Eu tinha feito uma reforma na loja da Morada do Ouro, fiz uma estrutura lá para fazer tipo um showroom, e coloquei lá na época, falei, vou colocar 4 torneiras de chopp só para brincar, né? Porque é uma coisa assim que o pessoal gosta no choppinho. Louvada tinha acabado de nascer quando eu abri lá, falei, bom, vou botar um choppinho aqui da Louvada, dar uma força também. O pessoal lá sempre foi parceiro nosso. E aí a gente começou a brincar. No primeiro mês a gente abriu 4 torneiras, a gente começou a sentir um pouco de dificuldade. Falou, pô, tá faltando chopp aqui, podia colocar mais um. Vamos colocar 6? Precisamos colocar 6. De 4 para 6. Aí um dia eu falei, bom, esse negócio tá ficando, né, animado. Vamos mudar para 10 logo, né? E aí o dia que a gente foi instalar as 10, falou, vamos colocar logo 12, porque aí a gente para por aqui e aí não aumenta mais. E, bom, aí depois das 12 a gente falou, vamos reformar. Aí eu falei, quantas torneiras cabe nessa parede aqui? Cabe 25, então vai às 25. Então vai às 25. Quando a gente abriu, aí a gente fez uma reforma, fez as 25 torneiras, aí foi aquele segundo passo da loucura mesmo, que o cara fala assim, não vai rodar 25 torneiras em Cuiabá. Os caras de outros estados falam, é impossível, já tentei aqui, não roda e tal. Eu falei, bom, vocês não conhecem o mercado, que a gente sabe que o mercado foi muito bem estruturado aqui em termos de cerveja artesanais. E aí a gente colocou as 25, tá rodando hoje, graças a Deus. Até o final desse episódio aqui vai estar com quantas já? O pessoal fala assim, ali embaixo acho que cabe mais umas 5, né? Intercalando olha, uma com a outra. Se a câmera tivesse espaço para armazenagem, eu acho que eu já tinha colocado. Aumentado. Já tinha aumentado. E um insight para quem tá nos assistindo aí, ó, para quem ouve e busca referência, ideia. Você falou algo que eu achei assim fantástico, investir em conhecimento, criar uma demanda, criar um mercado consumidor, para aí sim depois atendê-lo. Né? A XP fez muito isso com cursos no começo, ela queria que as pessoas investissem, mas as pessoas não sabiam investir, tinham medo. Então primeiro investiu em conhecimento, espalhou esse conhecimento, essa cultura do investimento, para depois, assim, se formar, né? se consolidar como uma corretora. Isso é muito legal. É fundamental. Conhecimento é uma coisa que eu falo assim, foi o diferencial nosso nesse mercado. Porque se a gente não tivesse investido em treinamento, conhecimento, então diversas vezes eu fui para São Paulo para olhar ali o mercado, entender um pouco, tirar ideias, buscar referências, conversar com pessoas que estavam na área, entendeu?
se a gente tivesse tentado fazer a coisa, vamos dizer assim, um pouco no amadorismo, a gente tinha quebrado a cara mesmo. Claro. Porque era muito difícil. A cerveja tem validade, então poderia ter vencido um monte de coisa. Então, muitas das coisas que nós aprendemos a comprar foi conversando com o pessoal lá em São Paulo. O pessoal já falava, toma cuidado com essa importadora, ela gosta de fazer um enxoval um pouco maior. Então, essa relação foi muito importante. E, lógico, já tinha ouvido tentativas de trabalhar com cerveja artesanal aqui. Só que o pessoal não tinha se preparado. E aí não gerou credibilidade. Então, muitas vezes o cara viajava, ia pra Europa, vinha pra cá e começava a conversar e o cara começava a falar um pouco de abobrinha. Ele falou, pô, não, esse cara não conhece nada. Não conhece. E as pessoas precisam disso, né? Uma coisa que a gente percebe é que vocês estão ali não só pra servir, mas pra dar uma aula. Se o cara tá ali e fala, olha, qual o estilo que é essa? A explicação dele vai ser tão profunda que isso por si só já te alimenta, né? Sim, você como consumidor, você quer alimentar de conhecimento junto, né? E eu Como acho que você treina essa galera? O treinamento é diário, cara. Eu falo assim, ó, a gente hoje, por exemplo, a gente abre um barril de chopp lá. A gente tá lá com uma cerveja da Bamberg lá, que é um pouco diferente, é a Mospit Ale. Então, assim, o pessoal toma, a gente abre o barril, a gente serve ali 30 ml para cada um. A gente fala, cada um discutir a cerveja, fazer uma análise sensorial conjunta ali todo mundo. A gente fala das características, conta um pouco da história. Então, toda a equipe que está na área de atendimento, ela tem que conhecer. Vai ter bagagem. Ela vai ter bagagem para poder conversar, porque senão você chega lá, aí o cara vai contar sempre aquela mesma historinha, aquele mesmo... é um pouquinho doce, é um pouquinho amargo. Não, ele tem que ter um pouco mais disso. E isso era uma coisa que eu coloquei como... assim, um dos pilares nossos desde o início e eu não abro mão até hoje. Eu falo, o diferencial nosso é essa questão de criar, poder contar. Eu falo, vender cerveja é um pouco de contar um pouco de história. Sim, né? É o storytelling, né? É você ter coisa... uma historinha. Sim. Que o cara não tá consumindo a cerveja propriamente dita, né? Ele quer entrar nesse meio, ele quer vivenciar essas histórias, aprender com isso, né? E eu acho que isso foi o nosso grande diferencial. Essa junção da parte técnica que é fundamental. Então, por exemplo, quando a gente abriu, só de tipos de copos diferentes, a gente tinha 63 copos diferentes. Caramba! E o copo tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Então, uma coisa que foi muito legal, a gente recebeu a visita de um belga, que ele morava um pouco aqui no Brasil, um pouco lá. E quando ele chegou, ele apaixonado pela Kawak, que é uma cerveja tradicional lá. Quando ele viu o copinho, que ele parece uma ampuleta, assim, ele falou, cara, não acredito que você tem esse copo aqui. É próprio para essa cerveja? Próprio para essa cerveja. Ele falou, pô, você tem um copo da Morte Súbita, que isso? Pô, onde você conseguiu? Ele ficou espantado, assim, e aí ele falou, pô, que respeito que você tem, porque você sabe que lá na Bélgica, se o cara não... Se ele, por exemplo, aconteceu alguma coisa com o copo da cerveja, tá sujo, quebrou, ele não serve a cerveja. Fala, não vai ser a mesma coisa, ele tira a cerveja. A experiência é afetada pelo... E aí a gente começou, a gente sabia de todo esse valor que era dado. Quando a gente fez a primeira compra de copos, né... A minha esposa falou, você tá maluco, você comprou R$9 mil em copo. Eu falei, bom, isso aqui é investimento. As pessoas vão entender. Ela falou, o pessoal vai quebrar, não vai... Eu falei, não importa. Eu falei, mas eles precisam entender o valor que isso tem no serviço, né? Que o pessoal, o glass service, é um glass service fantástico, daquela coisa de você, copos perfeito para aquela cerveja. Então a gente entrou até nesse detalhe, que era uma coisa assim, que era o pessoal fala, isso é a cereja do bolo. Eu falei, não, mas eu quero ter a cereja do bolo. Porque... E durante essa experiência, você falou do copo, a gente sabe que a temperatura de serviço também é muito importante. Quais outros aspectos você leva em consideração para o seu usuário quando ele entra lá no Serra Grande, para o seu cliente? Uma coisa que a gente também tem como pilar é assim, a gente não é preso a nenhuma cervejaria. Certo. Então a gente não tem essa coisa assim, eu vou comprar do cara, mesmo que essa cerveja seja meia boca, mas ele é meu parceirão. Então o nosso guia lá é a qualidade. A cerveja tem que ser boa mesmo. Então a gente recebe às vezes amostras do Brasil inteiro, tem muita coisa que a gente fala, não, isso aqui não dá para vender porque está abaixo daquilo que a gente colocou como padrão. E então esse é um dos pilares. Bom, a gente precisa ter as melhores cervejas, seja do Brasil, seja importadas aqui dentro. A gente não pode dar espaço só porque o cara, às vezes o cara vai fazer um preço melhor, vai ganhar mais. A camaradagem... não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, assim, você acaba abrindo espaço para um tipo de política que não vai funcionar nesse mercado, pode funcionar em outros. Outra coisa, esse zelo que começa na compra, também no zelo no processo de armazenagem. Então, assim, a gente tem um cuidado, hoje a gente tem 4 câmeras frias para armazenar todo o estoque, a gente não deixa nada fora da câmera fria, porque Cuiabá é um forno, né? Então, a cerveja é muito sensível a calor, então todo o estoque, seja estoques que está engatado os chopps, os que vão engatar estão tudo em câmara fria. Então esse zelo sempre foi uma coisa muito... um cuidado muito grande nosso, porque
o nosso padrão que a gente pensou assim, ó, como é que a gente vai definir um padrão de qualidade para nós? Bom, vamos definir um padrão de qualidade como se a gente estivesse em São Paulo, Rio de Janeiro, concorrendo com os bares de lá. Né? Então, quando o cara sai de São Paulo hoje, quando o cara sai de São Paulo hoje, a gente recebe muito esse cliente de negócios, porque até pela região que nós estamos ali, perto do centro político, o cara chega assim, o cara olha assim e fala, não acredito. Pô, você tem Dogma aqui? Pô, eu tô tentando tomar Dogma em São Paulo, não consigo, cara. Como é que você tem 5 torneiras de Dogma aqui? Então, aí eu falo, pô, esse trabalho, essa credibilidade que a gente também passa para as cervejarias. Então, a gente foi um dos primeiros clientes da Dogma a ter estoque refrigerado, assim, para grande volume. Então, ele falou, pô, não tenho dúvida que eu vou te atender. Eu já levei empresários de fora do Brasil lá, eles ficaram impressionados. Essa é a ideia. Eu falei, cara, a gente tem que se pautar entre os melhores. E a ambiência, né? A decoração, a música, sim, tudo conta. Tudo, detalhezinho. Cada detalhezinho é pensado justamente para criar esse ambiente da valorização de todo o aspecto, como você falou. O cara às vezes vai ali, a cerveja acaba sendo um elemento secundário, ele vai pela experiência, de poder sentar, escutar uma música, comer alguma coisa, conversar, fechar um negócio. Então a gente tem que ajudar em todo esse aspecto. Você falou de uma característica, o pessoal estava falando que isso não ia dar certo, mas eu como empreendedor resolvi apostar. E essa é uma característica de ser destemido, de ser corajoso, e falou também sobre a questão da validade. O meu sogro, ele mexe com agronegócio, e um dia alguém perguntou para ele sobre a dificuldade de você vender soja, o preço que oscila, que não é pautado, você que pauta, né? A bolsa de Chicago que pauta. Ele falou, olha, eu comecei vendendo fruta. E fruta é altamente perecível. Então o cara começa com uma estratégia de venda, no outro dia ele muda, no terceiro dia, se ele não for muito eficiente, ele vai perder tudo, né? E isso me remete a uma cerveja que você tem, que é aquela não pasteurizada, tô certo? Isso, não pasteurizada. E a necessidade de frio dela, ela é total. Como é que vocês fazem para ter essa logística de um produto que vem... Eu acho que eu tomei uma cerveja lá, nessas características, até que dos Estados Unidos. Sim. Como é que ela vem gelada de lá? Hoje é mais fácil, em função até porque as importadoras também compraram essa ideia. E algumas cervejarias, por exemplo, nos Estados Unidos, só permitem seus produtos serem exportados se a cadeia for refrigerada. Inteira. Então ele vem de lá até aqui no frio. Os containers refrigerados, chega em São Paulo, tem um armazém refrigerado para condicionar. O que acontecia muito aqui, e isso era muito... Ainda acontece, o pessoal faz esse contrato com a cervejaria e depois não cumpre a ponta final, que é quando a importadora vende pro PDV, né? Mas nós falamos, não adianta você pegar uma cerveja top e colocar ela no calor, no transporte, ela vai chegar aqui 30%, 40% menos em termos de qualidade do que ela é. Então, a ideia foi, bom, a gente precisa montar uma estrutura para isso, precisa de câmaras frias, né? E aí a gente fez os investimentos, vamos colocar uma câmara fria exclusiva para estoque. Então a gente comprou a primeira câmara fria para chopp, depois para as garrafas, que foi o segundo passo, que o chopp sempre trabalhou frio. E aí colocamos as garrafas. A gente falou, bom, precisamos de uma terceira câmara fria, porque não está dando. Porque até as cervejas da Louvada, que é uma cervejaria que a gente tem aqui do lado, mas o que a gente faz? A gente conversou com eles da época para fazer a linha não pasteurizada. Tem até um adesivinho diferenciado. Então aquela ideia surgiu de uma conversa nossa, falou, pô, vamos criar uma linha aí, não precisa pasteurizar para mim, eu falei para eles. Sim. Vou colocar tudo na geladeira, vocês sabem que eu não vou deixar fora. E aí, quando a gente colocou lá na loja, a gente usou esse lado pro lado do marketing, obviamente, né? E a gente criou um problema para eles, porque todo mundo queria, né? Justamente a não pasteurizada. A não pasteurizada, porque a diferença é um pouco significativa, por exemplo, em estilos como American IPA, American Pale Ale. E aí eles falaram, pô, vocês criaram um problema que a gente agora todo mundo quer. Um problema bom. O problema agora vocês têm que resolver, né? Você falou, o problema é seu. E aí, assim, hoje é legal você ver, por exemplo, você não via isso em autosserviços, por exemplo, uma geladeira de cerveja artesanal. Por quê? Porque o cara quer trabalhar também com esse produto, com essa qualidade. E eu acho que isso, ao invés de eu ficar, o cara tá com... Não, pelo contrário, pro mercado isso é maravilhoso. Sim. Porque o consumidor vai experimentar uma cerveja com uma qualidade muito maior do que se ela tivesse ali na gôndola, sofrendo calor. Na temperatura ambiente. E tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado para todo mundo. Até essas distribuidoras, essas que você mesmo vê, e aí o cara para o carro, compra, vai tomar em casa, às vezes até compra gelada já. Sim. Esse mercado tá crescendo, tá estável? Então, ainda existe uma barreira grande. Assim, porque o que acontece? Muitos ainda não acreditam. Eles acham que isso é uma moda, que é legalzinho. Às vezes é a expressão que você usa.
Lógico que hoje, nos 2 últimos anos, com o crescimento até da Heineken, as pessoas começaram, precisamos de uma cerveja lupulada, né? Então a pessoa acordou, né? Eu lembro que a gente, nesses 10 anos que a gente trabalha com artesanal, quando a gente trouxe a Heineken e a gente, encampou, os caras falaram, você é louco, cerveja é ruim demais, tal, não vai vender nunca, né? E hoje é uma das líderes do mercado, cresce absurdamente. Então a galera começou a entender que precisa de uma cerveja diferente, de uma cerveja, né, com mesmo sabor sendo diferente, comercial. Mesmo sendo comercial. E aí hoje as distribuidoras estão mais receptíveis, mas mesmo assim eles ainda olham com um pouquinho de desconfiança. Esse trem é caro, eu acho que não vai vender, eu acho que é complicado, eu tenho que... Porque aí sai daquela coisa automática, né? Porque muito do cara que tá ali, ele fica um pouco acomodado. O cara chega, faz o pedido, ele entrega... Não, aí a outra, às vezes você tem que vender, oferecer... E claro, aí a galera explicar. Porque esses dias eu vi um rótulo que vocês estão lá com banana, com caramelo. O que é aquilo? É uma... Banoff? É a Banoff. Justamente imitando a torta, a Banoff, né? Que é uma cerveja colaborativa da Dogma, com a Three Monkeys. Eles fizeram com adição de caramelo, banana... E aí eles usam um tipo de levedura, que é de levedura para fazer cerveja Weissbier, que é a cerveja de trigo, que traz características também fenólicas, traz as características do sabor da banana, né? E aí é uma cerveja extremamente complexa, chega a 15%. Sim, isso não se vende sozinho, você tem que ter toda uma explicação. Tem chopps que a gente traz aqui, que a gente fala, na hora que chega o pessoal fala, cara, você tá louco, você não vai encalhar. A gente trouxe um agora da Dead by Down de 19% de graduação alcoólica. Então o cara fala... Muito mais que vinho até. Como é que vai vender isso aqui e tal? E eu falei, cara, calma, pode deixar que a gente sabe como é que vai trabalhar isso. Então uma coisa que a gente fez semana passada, a gente mandou para uns clientes que compraram a cerveja, a gente mandou um brownie, né? Uma fatia de brownie com chocolate. Falou, experimenta aí e vê se você gosta. Todo mundo, eu nunca comi algo assim, diferente e tal. Eu nunca imaginei comer cerveja comendo um doce, comendo uma sobremesa. Que legal, que experiência, tá? Você participou lá da degustação da louvada. Né? A gente fez isso tem com a tudo Darkside, né? Então, falou, você vai entrar em outras áreas, e aí tudo está envolvido na questão da marketing, de venda, de estratégia, mas no fundo você está fazendo ali uma formação do teu público, claro. Né? Você tem que entender que são produtos diferentes e estratégias diferentes. E por falar nesse conhecimento, nesse ensino todo que vocês promovem, você é um beer sommelier, né? Conta pra gente, como é que foi isso, sua formação? Foi legal. Na minha formação original, eu sou... formação original, né? Mas a formação que eu tinha eu era formado em economia, em ciências econômicas aqui na Federal. Aí eu fiz especialização na área de negócios na FGV. E eu tava pronto para ir pro mercado financeiro, né? Minha esposa queria que eu ficasse no mercado financeiro e minha mãe queria que eu prestasse concurso público. Mas na faculdade você já dava uma escapadinha ali naqueles barzinhos que tem perto da FMT pra já criar uma bagagem. A gente já tinha loja, né? Então eu era o cara responsável pela cerveja lá na faculdade, né? Já tinha loja, tudo. E aí a minha mãe sempre falou, você presta concurso público, você vai ter uma vida estável, né, tranquila. Minha esposa, vai pro mercado financeiro, você gosta bastante, mas o empreendedorismo, cara, tá na veia, não né? Tá em jeito. E eu olhava assim, cara, eu tenho meu negócio, é só eu me dedicar aqui. Então aí quando eu decidi, falei, vamos especializar, e eu comecei a trabalhar com cervejas especiais, trabalhar assim, de forma extremamente amadora, a gente comprava, e é muito engraçado essa história, que eu conto até pro Liton lá do Big Lar, que a gente ia no Big Lar, comprava a cerveja do Big Lar e vendia na loja. Aí, num determinado momento, o cara ia lá e repunha, aí a gente comprava. Aí um dia o cara lá do reposição do Big Lar falou, cara, você quer comprar caixa fechada? Mas já tá acabando com a gôndola, né? E aí a gente começou a ver que o negócio tinha possibilidades, só que eu não conhecia nada. Eu falei, eu preciso fazer... E aí eu comecei a fazer alguns cursos em São Paulo, fiz alguns cursos lá na área, bem básicos mesmo, e comecei a estudar. Eu sou um cara que gosta de ler muito, então assim, eu peguei os livros e comecei. E aí eu estava bem preparado mesmo já, estava seguro, e aí fui para as feiras, né, que é sempre muito importante. Você aprende muito, né, também. Então tem as troca de informação, né, a Brasil Brau em São Paulo, Festival de Cerveja em Blumenau. E aí, bom, estava preparado. Só que eu não tinha o título de sommelier e naquele momento, assim, eu já fazia um trabalho muito parecido. Falei, não preciso, né? Eu acho que pro que eu estou fazendo agora. Bom, mas aí aquela coisa, né? O mercado te exige também que às vezes você tem uma certificação para provar que você está, né, atuando. E aí algumas cervejarias queriam fazer algumas parcerias mais avançadas, mas ficava um pouco pé atrás porque eu não tinha, né? E aí naquela época só fazia em São Paulo, não era difundido aqui. Aí você tinha duas opções, ou você fazia
20 dias direto lá em São Paulo, ou você ia 16 quartas-feiras lá. Pra mim, 20 dias fora daqui era impossível. Eu falei, vou encarar as 16 quarta-feiras. Fui 16 quarta-feiras pra São Paulo. Seguida, cara. E era no mesmo dia. Ia 5 horas da manhã, pegava o voo aqui, chegava lá, fazia a aula e voltava à noite. Foi uma loucura. Mas foi muito... Foram assim, 4 meses? 4 meses. Mas foi assim, um aprendizado fantástico de São Paulo. Foi um aprendizado de vida, de tudo. Andar de metrô lotado. Quer dizer, foi um negócio muito legal. E dá muita saudade do curso. E aí eu fiz, e aí eu tive a sorte também, eu falo um pouco de sorte, que logo em seguida teve um campeonato brasileiro de sommelier. Foi o primeiro, eu participei do primeiro campeonato. Eu era o único cara do Centro-Oeste, e aí quando eu cheguei lá para fazer a prova, no sábado, tinha todos os feras do Brasil. Eu falei, cara, não sei o que eu tô fazendo aqui, né? Eu acabei... Como é um campeonato de sommelier? O campeonato de sommelier, esse primeiro campeonato foi assim, ele tinha uma prova, eram 80 questões, e aí ela era eliminatória para uma fase final onde ficavam 25, né? E aí na prova final você recebe 6 amostras e você tem que cravar o estilo. E aí nessa prova escrita, tinha gente do Brasil todo, os caras que eu tinha como referência, tudo. E aí foi pra prova. Falei, bom, já tá aqui, tá lindo, né? E é o seguinte, você tem que cravar o estilo, sendo que na cerveja são quantos estilos? 130, mas 130 estilos. E a parte das 80 questões era assim, era de tudo, desde a harmonização até processo. Até processo, coisa que eu não tinha tanta familiaridade ainda com o processo, produção de cerveja. Bom, fiz a prova de manhã e o resultado saiu à tarde, né? A gente já tava num bar, falei, bom, não vou passar mesmo, né? Não tinha expectativa nenhuma de ficar entre os 25, falei, já vou tomar minha cervejinha, já vou comemorar, já tô aqui, tá ótimo, né? Pô, saiu o resultado, eu tava entre os 25, cara. E aí, aquilo lá foi um marco pra mim, porque assim, a partir daquele momento eu deixei de ser o cara, que os caras falam assim, o cara lá de Mato Grosso, pra ser o Elvio lá da Serra Grande, né? E aí foi muito legal, porque o mercado, pô, como eu falei, caras que eu tinha como referência não passaram pra essa segunda fase, os caras, pô, vieram me apoiar, pô, vamos lá, cara. E aí ficou até uma certa torcida pra que eu chegasse na finalíssima, que era só os 5, mas eu fiquei em 11º, mas foi fantástico, assim, foi uma experiência, Sim, foi uma experiência fantástica, porque esse primeiro foi o top, sabe? E aí depois eu tive participação em outro campeonato, fiquei em 13º, e aí depois eu não é que eu desanimei, mas assim, eu falei, bom, agora eu acho que eu já cumpri. Não preciso ficar provando também eu acho nada. que eu já cumpri, quero voltar um dia a fazer, porque é muito legal, é muito gostoso o ambiente do campeonato. E o relacionamento, né? E o relacionamento, mas foi o divisor. E aí depois fui fazer mestre em estilos, que é uma especialização dentro desse centro de estilos, estudar ele a fundo, uma parte mais histórica, uma parte mais conceitual. Aí foi muito legal essa parte. Muito legal, essa troca de informação com essas outras pessoas, né? Surgiu alguma parceria, uma joint venture ou uma ideia disso? Ou você tem alguma coisa em vista nesse sentido? Fazer uma colaboração entre o Serra Grande e outras? Surgiu assim, né? Algumas cervejarias do Sul na época, depois que eu participei desses campeonatos, depois que teve esse reconhecimento, a galera me procurou para fazer um trabalho de desenvolvimento da marca aqui na região. Então, muitas cervejarias a gente implantou aqui para o Centro-Oeste, acompanhando o processo. Outro insight aí, invista em network. Esse relacionamento abriu muitas portas para você. Cara. E assim, isso foi muito importante porque nos deu uma credibilidade muito grande. Assim, quando alguém falava assim, pô, eu preciso fazer um trabalho no Centro-Oeste, pô, procura o Elvio. Claro. Mesmo no mundo corporativo, porque às vezes... você precisa fazer um evento corporativo, que você quer fazer uma coisa diferente. Pô, eu preciso fazer uma palestra Eu fui fazer uma palestra uma vez em Água Boa para um pessoal que plantava soja, porque o pessoal queria entender um pouco. Já tinha feito um cara do vinho, um enólogo, tinha ido lá. E aí, pô, vamos trazer um cara da cerveja. Aí um cara em Belo Horizonte ficou sabendo de mim aqui. Então eu tava aqui, mas o pessoal não conhecia. Mas você vê, tanto que foi importante essa relação do mercado, né? E foi muito interessante, porque aí abriu várias frentes, né? Eu desenvolvi vários trabalhos, foi muito... E para mim um aprendizado muito grande, pude viajar em algumas regiões do Brasil, conhecer bares, conhecer lugares que eu nem imaginava que poderia entrar, assim, por exemplo, para você conhecer o coração dos caras, a operação, enfim. E isso foi fundamental, né? Isso me ajudou muito nesse processo de entender o que era a cerveja artesanal, e não ficar só na parte técnica né, do produto, mas entender o que é o negócio. Operação por trás. E falando em operação, eu vejo que cervejarias entram no seu mercado
mesmo que sem muita pretensão, mas uma lojinha anexo à fábrica, Sim. um barzinho e tal. E você entrando no mercado deles, você pensa um dia em trabalhar com marca própria, em ter algo, né? O episódio que a gente gravou esses dias com a Casa Prado, eles estão investindo muito em marca própria e aumentou muito a participação na loja de produtos feitos por eles. E você? Nós já iniciamos, né? Vocês têm um nome. Nós já iniciamos essa aventura em parceria com a Louvada. Nós fizemos uma primeira cerveja, uma Amber Ale, foi muito legal. Essa semana agora saiu a Bohemian Pilsner, que a gente fez com eles. Esta semana nós estamos gravando esse podcast, é 23/7, Isso. só pra galera se situar. Eu não sei quando ele vai ao ar, mas com certeza vai estar disponível no mercado essa cerveja. Se demorar um pouquinho, acho que vai acabar, acaba. porque com lotes experimentais, a gente está testando a receita para ir para um volume maior. Volume maior. Então, a ideia é assim, a gente ter a nossa, não vou dizer a nossa cervejaria, mas a ideia é fazer essas parcerias. É lógico que a parceria com a Louvada é muito natural, porque... Tá em casa, né? Tá em casa, os meninos, né, a gente conhece eles e essa relação nossa é muito próxima. Então, a ideia é criar uma marca nossa, de uma identidade nossa, justamente por isso. Não por uma questão só... porque vai ter a cerveja da Serra Grande, mas porque a gente também tem alguns conceitos que a gente entende que sejam interessantes para o mercado. E eu acho que isso é um passo quase que natural, né, para quem quer ter uma relevância no mercado. Você criar sua identidade própria. Sim. Né? A gente é uma casa especializada, óbvio, a gente nunca vai abrir mão das outras cervejarias para compor o portfólio. Mas é muito importante também a gente mostrar para o nosso consumidor o que a gente pensa sobre cerveja, o que é a nossa identidade, né? Quais são os estilos. É uma forma de se posicionar, né? Sim. E aí foi muito legal. A Amber fez muito sucesso, até mais do que a gente imaginava, porque é um estilo um pouco mais encorpado, mais lupulado, mas a galera tomou e curtiu. Essa Bohemian Pilsner é uma cerveja, não é uma Pilsen tradicional, é uma Pilsen brasileira, levinha, não é uma Pilsen um pouco mais lupulada. Para quem está acostumado, ela vai ser um pouquinho mais amarga do que a Heineken, né? Lembra o que é Hop Lager? Ela parece um pouco mais a German, da Louvada, por exemplo. Sei. Só que ela tem um corpo de malte... os estilos a gente tem o German Pils, que é esse estilo da German, da Louvada, que traz um pouquinho mais seco, um pouquinho mais amarga. A Bohemia um pouquinho mais maltada. Legal. Tá a ideia de lançar aí mais uns 2 estilos ainda esse ano, de forma experimental, lá na Louvada. E aí depois vamos abrir, assim, aí a ideia também é fazer parcerias. A gente tem um bom trânsito justamente com outras cervejarias, com essa ideia de fazer colaborativas, né? Já tem algumas ideias de fazer, mas óbvio a gente tem que entender um pouco, porque aí é uma outra forma de pensar, porque se você vai produzir uma litragem maior, você tem que entender aonde que você vai trabalhar. Você vai trabalhar justamente só dentro do bar, claro, ou vai trabalhar isso pensando pensar na também distribuição disso, né? Se você vai vender para o Brasil, se você vai vender no mercado local, então a ideia é ir primeiro entendendo a questão das receitas, né? Ajustar as receitas. Depois que as receitas, a gente dá um passo vem com a distribuição, a parte do mercado. Eu não sei se o pessoal que está atrás das câmeras, eu acho que está também salivando, igual eu estou aqui. Vamos ter que mudar um pouco de assunto, porque eu não aguento mais ficar nessa de Pilsner, German e tal, e a gente vai ficando com sede, cara. Você deve sofrer com isso, né? Eu queria entrar um pouco no Elvio, pessoa física, assim. Você tem algum ritual matinal, um hábito que você traz para a sua vida, ou melhor, da sua vida que traz para os seus negócios? Sim. Então, eu era um cara muito indisciplinado, né, Júlio? Assim, eu sempre fui um cara, eu acho que uma facilidade muito grande para entender e conhecer as coisas, e isso me trouxe um hábito muito ruim, que eu sempre fui muito desleixado. Depois eu resolvo isso aí. Então, na faculdade, eu era o cara assim, tava nem aí e tal. Depois eu pegava ali 20%, já conseguia ler, eu sempre fui um cara que com facilidade com a leitura absorver, e isso me trouxe alguns problemas, não ter disciplina. Então, há uns 6 anos atrás, eu resolvi, falei, cara, eu preciso mudar isso, senão vai comprometer todo o meu lado pessoal, né? Pessoal profissional. E aí vai chegando os filhos, a gente tem que colocar... Você tem 2, né? Tenho 3 meninas. 3 meninas? 3 meninas. Eu só tenho 3 meninos, você tem 3 meninas. E assim o mundo vai ficando equilibrado, né? Ficando equilibrado. Então, hoje eu sou um cara que é muito temoroso e fervoroso em relação à minha espiritualidade, né, a Deus. Então, a minha rotina de manhã é levantar, a primeira coisa é fazer as minhas orações. Legal. Então, assim, eu tenho esse tempo para meditar a palavra, para ficar um pouco ali porque eu acho que isso é fundamental até para a gente poder fazer porque a gente que às vezes está num negócio, a gente não tem uma crítica
das outras pessoas. É difícil alguém chegar lá e apontar o dedo para você, você tá errado, enfim. E aí a gente perde um pouco esse senso de referência, se a gente tá agindo corretamente, se a gente não Você fica recebendo elogio, né? Você a recebe pior muito coisa mais que elogio tem do que crítica. é você ficar rodeado de gente te elogiando. Você acaba não tirando a zona de conforto. Eu falo pra mim aqui, cara, você tem que chegar... E botar o dedo na ferida. Dá o carrinho mesmo, sem dó em mim, eu falo pra eles. Quando vocês verem eu fazendo alguma coisa errada, não é pra passar a mão na cabeça, pelo contrário. Se possível, desce o braço mesmo. Então, nesse momento, eu faço sempre uma reflexão das minhas atitudes, né? Tá. Então, aquele momento ali com Deus, eu consigo também já preparar meu dia, né? Então, eu faço minha atividade física, eu fui um cara também sedentário a vida Qual toda. atividade você faz? Hoje eu corro e ando de bicicleta, né? Então, eu fui um cara que fui sempre muito ativo em esportes, fazia tudo. E aí, uns 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar com cerveja artesanal, eu tinha parado de fazer atividade física regularmente. Coincidência, né? Coincidência. Tava fazendo uma campanha errada pro meu produto, né? E aí, o ano passado, eu resolvi mudar de vida. Falei, cara, eu tava com 113 quilos, né? Você assustou. Falei, aí bateu assim, o teto, falei, não, daqui pra baixo. Comecei uma mudança nisso aí, e aí foi uma mudança que foi assim, e é engraçado, quando você tá bem fisicamente, quando você tá bem espiritualmente, as coisas começam a mudar de uma maneira muito fácil, né? Corpo e mente alinhado. Não adianta você querer gerir sua empresa, porque o que você ganha de qualidade também, né, quando você tá bem espiritualmente, quando você tá bem fisicamente, é um negócio absurdo. É o equilíbrio, né? E aí foi, cara. E aí, assim, eu tive no ano passado um processo também muito de aprendizado. Em novembro, eu descobri que eu tava com 3 tumores nos rins. Uau! E aí eram tumores malignos. E assim, quando o médico fala tumor no rim maligno, você fala, bom, começar a pensar aqui como é que eu vou deixar minhas filhas, né? Cocei a cabeça, falei, nas minhas orações, falei pro senhor me deu 3 meninos, então o senhor vai ter que cuidar delas aí, porque... E aí eu fui fazer uma cirurgia em Belo Horizonte, e o médico o dia que falou, você precisa de uma cirurgia robótica. E aí, você fala robótica, câncer, robótica, tumor, maligno, tumor... Falei, cara, pode preparar lá a Pax que o negócio tá feio, né? Falou os termos German, Pilsner, vocês conhecem, agora robótica, maligno. Mas aí eu falo que foi um anjo do Senhor, que graças a Deus foi perfeito. Fiz a cirurgia, hoje clinicamente sou curado. Eu sou um paciente curado. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Que testemunho, hein? E aí foi assim, e esse processo também de você, às vezes, enfrentar algo que... E eu fui muito positivo na época, né? Em nenhum momento eu reclamei, pelo contrário, eu sempre agradeci ao Senhor pela oportunidade do aprendizado, né? Em determinado momento, eu tinha certeza, por parte de Deus, da minha cura, então falei, eu vou curtir esses momentos. E foi muito engraçado porque os amigos falam assim, como é que você pode curtir uma situação? Cara, é um momento de intimidade com você, com a sua família. Em tudo dá glória. Em tudo dá glória. E aí foi fantástico. Foi um processo que me ensinou muito. E isso me ajudou muito também a ver as coisas na minha empresa, cara. Falei, uma coisa, eu era um cara totalmente centralizador, né? Tudo tinha que passar na minha mão. Falei, se eu tivesse morrido, a empresa ia fechar? Pois é. Então a gente começou um processo a partir de janeiro. Elvio dependência. Isso. A partir de janeiro a gente começou um processo de descentralização. E foi fantástico, cara. A equipe evoluiu demais, assim. Isso tem a ver com maturidade também, né? Um outro insight aí. Muitas pessoas que não querem delegar, elas têm uma imaturidade gerencial. De achar que as pessoas não são competentes o suficiente, assim como ela é. Talvez não sejam mesmo. Mas você tem a obrigação de estar treinando, desenvolvendo. E é um pouco de uma arrogância da gente falar assim, não, o cara não vai dar conta. Como que não? Você testou, você conversou, você preparou. Você deu poder para ele? Deu poder. E hoje a minha equipe, assim, ela é muito menos dependente de mim e a empresa está muito melhor. Isso é bom ou é ruim? Eu falei, caramba, eu tinha que ter saído antes. Eu falei, cara, assim, eu falo que a parte da cozinha, né, que é uma coisa que foi nova para nós também, quando a gente deu liberdade de criação, a evolução foi fantástica. Então, isso me ajudou muito também hoje a planejar os negócios. Então, toda a experiência pessoal, essa vivência, aí a pergunta começou nessa disciplina. Então, hoje eu tenho uma agenda, que é uma coisa que eu tenho toda a agenda de todas as atividades que eu tenho que fazer no dia ou na semana, e rigorosamente eu tento cumprir pelo menos 90%, cara. Então, você faz a leitura pessoal. Disso no final da semana, você olha para trás. E aí dentro dessa agenda tem coisas de atividades pessoais. Então, 4 vezes por semana atividade física, controlar a parte da alimentação. Tempo com as filhas. Tempos com as filhas, que assim, isso aí é uma coisa que eu não abro mãos. Todos os dias eu tento almoçar em casa.
para poder estar com elas, né? Uma tem 5, outra tem 3, outra tem 4 meses, então é um processo ali. Leitura, então não adianta também, a gente tem que, eu falo principalmente o empreendedor que às vezes você tem a tua empresa e você não tem tempo às vezes de fazer curso, de estar naquela rotina maluca, cara, no mínimo você tem que ler. E por falar em livro, teve algum que impactou a sua vida, você falou assim, olha, depois desse livro, tudo mudou? Tem vários, mas eu vou selecionar 2 recentemente que mudaram muito. Uma biografia de um padre, o Padre Léo. Conta um pouco a história dele. E ele foi um padre à frente do seu tempo, empreendedor ao máximo. E é assim, você imagina o cara que empreende dentro de uma estrutura um pouco mais rígida que é a igreja, né? Sim. Então ele foi hierárquico, que não depende, as decisões dependem muito de muitas decisões que vêm de muitos lugares diferentes. Isso. E ele foi um cara que mudou a história de uma região, né? Ele criou 3 casas de recuperação de dependentes químicos. E é uma história maravilhosa porque é um cara que começou do nada. O cara, do nada, ele tinha um propósito. E ele foi. E era empreendedor. Ele trouxe uma faculdade de negócios da Espanha, me fugiu o nome agora, mas famosíssima, foi para Curitiba, implementou isso dentro de um seminário. Fez acontecer, cara. E assim, trabalhava absurdamente, quase 16, 17 horas por dia. E nunca abriu mão das atividades como padre. E sempre teve ali... E olha a lição. Empreendendo, independente do cargo. Ele não é um empresário, mas está empreendendo. E uma coisa que é legal você ver, né? O empreendedorismo como forma de mudança de vida para as pessoas. Sim. Porque ele não recebia nada. Então, tipo, o que ele colhia eram os frutos de ver as pessoas bem. Então, isso me marcou bastante porque a gente tem uma visão, às vezes, até de pessoas que trabalham, principalmente, vamos pensar, padres que são às vezes mais próximos da gente. A gente fala assim, como é que o cara pode ser empreendedor? Sendo padre. Sendo padre. Né? Pô, isso e tem um livro que eu terminei de ler agora, que é Pensar Rápido, Pensar Devagar, que é do Nobel de Economia, que fala justamente dessa questão da gente criar paradigmas, né? É a quebra da maneira como nós pensamos que a gente acha que é correto, né? Das coisas, das formas precipitadas que a gente tem. A gente sempre quer dar opinião sobre alguma coisa, e a gente está vivendo esse tempo agora, então, que tudo a gente quer dar opinião. E a gente sempre dá uma opinião enviesada por aquilo que a gente pensa. A gente nunca... Pelo seu espectro, né? Então a gente nunca vai conseguir realmente ter uma visão se a gente não parar para treinar o nosso cérebro e falar assim, cara, eu preciso olhar aquilo com um pouco mais de paciência. Todo. E eu acho que esse livro foi muito importante porque eu sou um cara muito impulsivo. Às vezes eu já quero falar em cima, né? E aí eu falei, bom, peraí, começar a pensar um pouco mais para falar. No seu business, olhar pela ótica sua, óbvio. Sim. Pela ótica do cliente, pela ótica da fábrica. Sim. E por aí vai. Às vezes você pensa, eu tenho um modelo certo, não preciso... Cara, é só você acreditar em mim. Não, mas espera aí, vamos escutar o que o cara tem, né? Então isso foi muito importante nesses últimos meses. E empreender e olhar para o lado social, como você deu o exemplo do padre, a cerveja artesanal veio também com uma coisa nesse sentido, porque eu reparo muito aquele slogan de beba menos, beba melhor. Isso. Né? É diferente daquela cerveja comercial que o foco é quantidade. O cara mede assim, o final de semana dele pela quantidade de caixa que ele tomou. O bom bebedor é o cara que bebe muito. Não era isso? E já nessa cerveja artesanal, não. É uma questão de você beber menos, com responsabilidade, mas beber melhor. Sim. Às vezes uma long neck, às vezes uma latinha tem muito mais impacto do que tomar rios, né, de cerveja. Esse lado um pouco mais social, né, de responsabilidade social é bem interessante. Entendeu? Eu acho que isso tem que ser levado um pouco mais a sério, inclusive. Muito legal. Falamos aí sobre a fé, que é muito importante. E a gente está aqui justamente gravando o estúdio do podcast da Rentalize, do Papo à Vista. Fica aqui no Museu de Galeria de Arte Cristã Contemporânea, o SIC Bartão. E eles fizeram uma parceria aqui com a gente e personalizaram, o Rafael Junior, um grande artista daqui, personalizou uma caneca e eu queria te presentear. Cada uma dessa aqui é única, é uma obra de arte. É uma obra de arte. E aí eu não sei se dentre tantos copos que você tem lá, se esse aqui ele harmoniza com algum estilo de cerveja, harmoniza. Ou se ele vai ficar ali decorando. Não, ele harmoniza porque a cerveja, eu acho que ela tem essa capacidade de unir pessoas, né?
Então, assim, nós estamos aqui hoje por causa da cerveja. É Você verdade. conheceu por causa da cerveja. Foi mesmo. E uma felicidade vai ter um destaque especial lá na minha cristaleira. Porque Muito legal. Fiquei muito feliz. E que traga muitas Sou bênçãos apaixonado por aí. canecas de copos. Aí, ó, mais uma pra coleção e essa exclusiva é um presente nosso aqui e de Sique Bartão. Vamos brindar, ó, por mais que tá vazio, tá, gente? Mas, ó, um brinde aí ao Serra Grande. Obrigado pelo privilégio de te entrevistar aqui no nosso programa. Eu agradeço. E aí, semana que vem, tem mais um episódio do Papo à Vista. Valeu. Um abraço. Um abraço.